Boa tarde. Tudo bem? Bem, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, assim, boa tarde a todos os nossos participantes da live, né? Vou apresentar, assim, os convidados especiais dessa live sobre o mês Setembro Amarelo, que é a de prevenção do suicídio. O meu nome é Mônica, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, eu sou psicóloga na secretaria, e vou fazer mediação juntamente com a minha colega Jaqueline. Quer se apresentar, Jaqueline? Sim. Boa tarde, então meu nome é Jaqueline, sou psicóloga na Secretaria de Educação, setor psicossocial, e junto com a Mônica hoje vamos intermediar essa live. Uhum. Então, nossos convidados especiais para esta tarde são o psiquiatra Andres Killing, que é o nosso, assim, colaborador, assim, da Secretaria de Educação de Caxias. Ele está em várias lives, ele tem aparecido, né, semanalmente quase, né. O Maurício Abel, que é o nosso conselheiro tutelar da região norte, o Wagner Padilha, conselheiro tutelar da região sul, e a Nívia Rosa, que é diretora da saúde mental da Secretaria Municipal de Caxias do Sul. Então, sejam bem-vindos a todos os nossos convidados para participar dessa live. Então, assim, como nós falamos anteriormente, assim, estamos falando, este mês de setembro ficou, assim, designado para a gente trabalhar um pouco mais, conversar mais, né, sobre a questão do suicídio, a prevenção e também a promoção de qualidade de vida. Né, o suicídio, ele pode ser prevenido através da promoção, através do olhar do outro, através das relações, através de algumas ações específicas. O que vem a ser o suicídio em si, né? Então, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, eu vou dar um aparato geral, assim, o que é colocado, que seria um ato deliberado, executado pela própria pessoa, com a intenção de morte consciente ou intencional. Às vezes ela é ambivalente, quer e não quer, e que, ao seu ver, será sempre cometido com um meio letal. Então, assim, vamos falar também sobre a palavrinha suicídio, né, que perdura e persiste durante toda a história da humanidade, e que ela vem junto com muito tabu, com muito preconceito, com muitos estigmas, né, o medo de falar no suicídio, como o outro vai reagir, eu estarei estimulando se eu estiver falando sobre o suicídio com o outro, né, então isso a gente vai poder falar nessa live, poder, assim, discutir, conversar, questionar e até esclarecer algumas dúvidas que todos nós temos no nosso dia a dia de trabalho e pessoal e familiar. Então, assim, o porquê do mês setembro? Por que não janeiro, fevereiro ou março? Por que foi setembro escolhido? E a cor amarela. Então, isso a gente vai também falar durante a nossa live. Começamos, então, com a nossa psicóloga Jaqueline, da Secretaria de Educação. Então, nós fomos verificar por que tinha sido escolhida essa cor e por que o mês de setembro para essa campanha que existe há algum tempo já, no Brasil um pouco menos de tempo nos parece, mas aí nós fomos ver que tinha uma história por trás disso. E a história que nós encontramos é de um adolescente que em 1994, com 17 anos, acabou se suicidando. E a família desse adolescente acabou fazendo algumas atividades. Então, a história que aparece, que é contada, é que esse moço tinha um carro amarelo. E era daqueles meninos, adolescentes dos Estados Unidos que pegam os carros antigos e reformam e arrumam e pintam da cor que acham mais interessante e tal, e ele tinha feito essa pintura amarela. E na visão da sua família, na visão das pessoas ao seu redor, era uma pessoa normal, feliz, tranquila, nem nada que chamasse muita atenção. Mas que, no setembro de 1994, acabou se suicidando na garagem da sua casa, lá perto do seu carro amarelo, e os pais encontraram ele assim. E aí os pais, como foram fazer então as despedidas, os funerais, fizeram um memorial em homenagem a esse moço e usaram nos cartões e nas fitas que distribuíram para os participantes a cor amarela, porque ele tinha esse carro amarelo. E esses cartões
circularam por vários locais os cartões dizendo que se precisasse de ajuda era só pedir para conversar, que não era para ficar só para si os seus problemas, porque isso eles acharam que então que o moço, o Mike, que é dessa situação, não tinha conversado, e começaram a distribuir esses cartões e essas fitinhas amarelas. E com isso foram desenvolvendo grupos de autoajuda e de conversa entre as pessoas que eles conheciam. E dali foi se estruturando, então, uma campanha que, aí nós vamos passar a palavra para o doutor Andrés, para poder conversar um pouquinho mais sobre isso, nos explicar como essa campanha funciona, qual a importância dessa campanha nesse mês de setembro, mas que sim, temos que estar alertas o ano inteiro, não só nesse mês, e também quais os fatores de risco principais que os pais e professores, que já que estamos falando mais para a população que trabalha com crianças e adolescentes, quais os fatores de risco e sinais de alerta que são mais importantes da gente saber e ficar atento, então. Então, passo a palavra ali para o doutor. Eu queria agradecer, né, esse convite da SMED, e a gente é um assunto difícil e dramático, porque assim, se a gente olhar, e agora a Covid nos botou os pés no chão, o ser humano, a única certeza que a gente tem quando nasce é que um dia vai morrer, né? Então, o que choca no suicídio é que a gente tem a tendência da gente é preservar a vida, né? A gente, por exemplo, assim, por que nós estamos usando máscara? Por que a gente não pode se reunir? Porque a gente quer viver ou manter vivo as pessoas que a gente ama, agora no momento Covid, né? Então, o suicídio, ele choca, porque o que leva uma pessoa a abrir mão da vida, né? E isso que para a gente fica difícil, se a tendência da gente é querer viver, e principalmente um jovem e um adolescente que está começando a vida, né? Então, ela tem essa questão de chocar. Então, essa questão da prevenção, existia tabus, né? Então, que atrasaram, como tudo na vida, existiam muitos tabus de que se a gente divulgasse o suicídio, isso teria um efeito em cascata, que era a maneira que sempre se pensou, né, de esconder o suicídio. Então, essa era uma maneira de lidar. E a Organização Mundial da Saúde, com os números, né, e até a gente pode dizer assim, que não, com o advento de uma medicina mais moderna, a gente dispôs fluoxetina, né, que hoje todo mundo toma, com os tratamentos para depressão, a gente conseguiu controlar um pouco mais, né? As estatísticas diminuíram. Mas aí se deu conta que o principal na prevenção é levar o conhecimento, né? Isso que a gente está fazendo. Então, em 2004, a Organização Mundial da Saúde, no dia 10 de setembro de 2004, determinou que aquela data era a data do suicídio, da prevenção do suicídio, e aí isso, com o aval da OMS, e isso fez com que vários países fossem entrando nessa campanha, a gente começou a se ver os números, né? Outra coisa também que começou a se ter uma notificação maior, a questão de, às vezes a pessoa se matava e aparecia no laudo alguma coisa que não indicasse suicídio, por vergonha, por preconceito. Então, se começou a ver que a prevenção é o que pode ajudar. Até porque a gente tem uma estatística terrível que quando alguém se suicida, no mínimo 10 pessoas vão ficar durante um ano enfermas, sem aceitar o luto. É o luto mais difícil que tem, né? É o luto do suicídio. É um luto que o tempo passa, mas a cicatrização é mais lenta, né? Então, se viu que a campanha de prevenção, levar a informação de que tem uma saída, de que tem tratamento para o sofrimento, é uma tentativa da gente diminuir esses números. E é interessante porque a gente vê por faixa etária. Hoje, o que mais preocupa, onde aumenta, é na infância e na terceira idade, né? É justamente entre crianças e adolescentes que a gente vê números maiores. E aí há uma dúvida se são números maiores ou está se notificando mais também, né? Não quer dizer que aumentou. Talvez hoje se notifique mais quando uma criança ou um adolescente morre do que antigamente. Então, se viu que a prevenção, levar o conhecimento, né? Porque, gente, eu vou dar um dado para vocês que é estarrecedor. Há 4 anos atrás, existia 300 mil sites na internet ensinando o suicídio. Né? Da mesma maneira que existia em relação à pedofilia, e hoje ainda existe, se eu quiser entrar, tem suicídio assistido, então eu monto um grupinho, que nem nós estamos aqui,
e os outros ficam assistindo. Inclusive técnicas que a gente nem imagina, né? Então, acredito que teve algum problema na internet ali que perdemos a imagem do colega de live. Mas eu acho, Mônica, que não estamos te escutando. A gente pode dar a sequência, né? A gente tem outras questões para ver, daí a gente retorna com o Andres quando ele conseguir acesso novamente, né? Quem sabe assim. Voltou, que bom, ótimo. Não, então, eu tenho uma ideia. Então, assim, aí você começou a ver que a prevenção, na verdade, o que a gente chama de prevenção, para a gente que trabalha com suicídio, é ver que situações é mais comum, o gatilho, que a gente chama, né? E a estatística ela é variável. Então, também é importante o que é gatilho no na outra época pode não ser. Vou dar um exemplo do adulto, né? Que a criança é mais ou menos constante, mas no adulto essa variável. A gente tem que há uns 3 anos atrás, a causa principal de suicídio, ou 4, vamos dizer, quando a economia estava indo bem, no homem era a separação conjugal e depois a perda econômica. Né? Certo. Na mulher, sempre foi a perda de um ente querido, né? Não mudou tanto, perder um filho, perder a mãe. Então, por exemplo, tinha épocas que, quando não tem crise econômica, ser solteiro é um fator de risco, né? Durante a ser casado, ter filhos é fator de risco. Então, essas variáveis a gente leva todo ano. Então, assim, o que a gente vê, que eu acho que é o motivo, assim, que é a adolescência, né? A criança, o adolescente, a gente vê um número maior, e como o suicídio é um fenômeno multidisciplinar, geralmente a gente olha o suicídio só pelo olhar da doença mental, do sofrimento mental, que é uma das principais causas. Mas tem outras também, questões sociais, violência, e que não necessariamente a dor, hoje nos idosos, o câncer, dor, crianças também, que tem uma baixa tolerância, uma dor crônica, uma malformação. Então, o que a gente vê no adolescente e na criança? Pela imaturidade emocional dela, ela não consegue lidar com os fatores estressores como um adulto. Então, para ela, no sofrimento, ela acha que terminando a vida é uma coisa muito impulsiva. Então, o que a gente vê, né, de gatilho estressor? Principalmente na criança e no adolescente, mais no adolescente, né, o rompimento de uma relação, uma rejeição da namorada, né? A gente vê lá, já vem Romeu e Julieta, que era romântico, terminar um relacionamento e se suicidar, né? Então, mas o que isso? É uma imaturidade, né, da criança e do adolescente. Mas eu sempre boto 2 palavras que eu sempre valorizo muito para entender e entender, isso aqui é de alto desespero, né? Então, não é só uma coisa de tristeza, é um desespero, é uma dor que a gente não consegue quantificar. Acredito que todo mundo já terminou um relacionamento, já levou um fora, né? E sabe o quanto é desesperador aquela dor, aquela coisa assim, parece que um dia vira um ano vira 10 anos. Então, o desespero e a desesperança, que é a falta de crença no futuro, a falta de uma situação protetora, que seriam as 2 palavras, 2 coisas que eu acredito que a gente tem que estar muito, muito cuidado, né? Então, a gente vive um momento de desesperança. A gente vive um mundo que tá bem complicado. A gente que já é mais maduro, tem mais experiência, consegue entender, bom, isso aqui daqui a pouco vai ter um outro momento ali na adiante. Agora, quem tem pouca experiência de vida não consegue entender que ano que vem vai ser melhor. Vamos dizer assim, um fator hoje que a crise econômica traz. Quem é pai sabe, vai explicar para um filho que eu estou em crise econômica e eu não posso mais pagar a internet dele. Explica para um adolescente, né, ou para uma criança que nesse momento o pai está desempregado, que o pai está falido e que ele perdeu a internet. Isso é um gatilho, né? A criança, o adolescente, é uma coisa pequena, mas tu vai somando frustrações, isso passa a ser uma coisa grande para ele, né? A gente hoje fala muito do bullying, né? Antigamente parece que não existia bullying. Não, sempre existiu. Que hoje a gente está mais intolerante com essas coisas porque começou a se ver o gatilho, né? Que é a rejeição pelos colegas, a
a perseguição pelos pais, e são coisas que às vezes a gente olha, mas isso é coisa de criança, é coisa de adolescente, mas aí tu tem o outro, aí quando tu olhar essa desestrutura no ambiente escolar, tu também vai olhar, tem atrás da família também o abandono, o isolamento. Hoje a gente diz assim, como é que está essa questão da Covid? Eu diria assim que hoje, com a Covid, as crianças em casa, quem mais está querendo se matar é os pais, né? Os pais é que estão enlouquecendo em ter que dar aula, em ter que controlar a educação, né? Então, às vezes os pais se enervam e tendem a ter atitudes agressivas. Tá? E quando tu tem uma sucessão de atitudes agressivas, aumenta o risco da criança ou do adolescente resolver punir o pai ou a mãe, né? Porque a criança ou adolescente é um pouco diferente a visão dele, e aí depois até os conselheiros vão poder nos enriquecer, porque eles têm histórias de abandono, de violência, eles vivem o dia a dia, né, da criança, desse atendimento. Então, a criança sempre ela reage diferente pela imaturidade, né? Ela para enfrentar um fator estressor, ela tem mais dificuldade. Então, o assédio sexual na criança, né, é um fator gravíssimo hoje, a violência contra a criança, né, o ambiente social ruim, todos esses fatores, gente, assim, são fatores que por exemplo, agora com a Covid, a gente vê assim como agravante, uma criança que perde o pai ou a mãe, né, será que ela vai confiar que o mundo vai proteger ela, ou ela vai querer se juntar ao pai e à mãe? Então, hoje, assim, por exemplo, com a Covid, né? Falando um pouquinho de adulto, misturando com crianças, o que a gente vê do suicídio? Aumentou o suicídio? Talvez, assim, o que a gente vê pela dificuldade de buscar uma assistência, né? Pela falta, nesse momento, há uma sobrecarga. Então, aquelas pessoas que já vinham mal, aqueles adolescentes que já vinham mal com a Covid, o isolamento, não ter acesso ao atendimento, nós tivemos uma primeira safra de suicídios, a gente diz, que foi nesse momento, o primeiro momento até aqui da Covid, que é a consequência do isolamento. Seriam crianças, adolescentes que já não vinham bem. E agora, pela Covid, a gente vai ter um segundo fator estressor, que são crianças, né, e adolescentes que vão ter que lidar com a perda. Então, uma coisa simples, como a perda econômica da família, né, dependendo do meio que a criança ou adolescente vive, vai ser menos tolerante, tolerar a frustração também, né? A gente tem uma geração com pouca tolerância à frustração. Então, os estressores, a criança também ela lida com mais dificuldade com o fracasso, né? A rejeição. Então, todos esses fatores que o meio onde ela está inserida acabam influindo de uma forma muito grave, né? Então, assim, de como a gente vê crianças submetidas à violência, ao abandono, a gente tem que ver com mais preocupação, principalmente o adolescente. A gente fala criança, mas não é comum, assim, abaixo de 12 anos na primeira infância. Geralmente, na primeira infância, é aquela criança que fica braba com o pai e a mãe, e ela nem sabe que é o suicídio, ela vai tomar o remédio, ela vai fazer alguma coisa para chamar a atenção. Então, num primeiro momento, com a criança menor, seria mais uma coisa de chamar a atenção e, às vezes, descuido mesmo, né? A gente diz a criança pequeno descuido, dela ter acesso a medicamentos, a coisa assim, que é né? E já o adolescente não, já é uma coisa mais do sofrimento, de querer punir o adulto e, principalmente, né, a violência doméstica. Então, dizer assim que hoje, com a Covid, aumentou a violência, eu não sei. Essa estatística, talvez, ano que vem, a gente vai ter dados maiores, mas realmente é mais preocupante, né? Esse descaso com a criança, né? Esse abandono que ela sofre. E isso é um fator de prevenção, o cuidado, né, gente? Então, sempre que a criança está envolvida num ambiente de violência doméstica, de abandono, né? E quando a gente fala em abandono, não é só o pai e a mãe que saem para trabalhar. A gente sempre pensa assim que é desse, não, esse não é esse abandono. O abandono é aquele pai presente. Uma coisa interessante, gente, é bom a gente começar a andar pelas internet, né? Eu estava vendo que a principal queixa das crianças, a gente sempre acha que é os pais no celular. A gente sempre, porque eles não saem do computador, dos jogos, sim, mas a visão das crianças é do abandono hoje. A tecnologia, né, dos pais que não dão mais atenção, porque ficam no celular, ficam nas redes sociais deles,
E é uma queixa importante, então, também é uma coisa de prevenção, a gente também mostrar para os pais que eles têm que dar essa atenção, que a criança hoje, ela exige um pouco mais, ela quer interagir, né? Então, quando o pai e a mãe não conseguem fazer isso, a criança entra num sofrimento profundo, ela pode se sentir rejeitada, abandonada, e num momento de desespero, ela pode tomar uma atitude, né? E outra coisa interessante, gente, tem que ter muito cuidado também, a gente usa muito a estatística, em média, o adolescente é na quarta para a quinta tentativa que ele tem sucesso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes antecipa, se viu assim, porque na segunda tentativa, quando a gente ridiculariza, ele tomou aquela porcaria ali, nunca ia matar ele, e se trata com descaso, com uma coisa menor, né? Então, isso é um fator que aumenta o risco. Então, sempre que uma criança falar, ou ela tiver alguma atitude, tem que ser muito valorizada, né? Essa coisa, é como se diz assim, cachorro que late não morde, não é assim, cachorro que late morde bastante também. Então, sempre que uma criança mostrar algum sentimento de tristeza, que é interessante, a gente sempre pensa, a depressão na adolescência é diferente do adulto, um pouco diferente. Tu não vai encontrar aquele adolescente que chora, que está desesperado. Geralmente, quando a gente vê isso, é a perda do namoro, perda de alguma coisa. Geralmente, a depressão mais do adolescente é a irritabilidade, a inquietação, é não conseguir aceitar limites, a impulsividade, né? Então, a gente fala em limites, uma criança que não tem limites, que o pai e a mãe não diz não acompanha, ela é uma criança que tá solta no mundo. Então, assim, essa primeira mensagem que eu gostaria de deixar é de que sempre valorizar, né? A criança em sofrimento, que de alguma forma dá algum indício, ela está avisando. Se tentar uma vez, é de altíssimo, começa a aumentar o risco, né? A primeira tentativa não é a mais eficaz. Geralmente, eu tento tomar um remédio, depois eu vi que o remédio não deu, eu vou tomar um remédio que eu acho que é mais forte, aí depois eu vou para o veneno, aí depois eu vou para a arma de fogo. Então, sempre há um aumento. Hoje também, uma questão também que a gente vê com preocupação, muitas crianças, adolescentes pulando, né, prédios altos, né, também é uma nova forma que preocupa. Então, a gente vê assim, antes a gente dizia assim, não, agora vamos só gradear e botar as redes por causa das crianças pequenas, não deixa até o final da adolescência, às vezes a gente brinca, né, quando tem um sinal de sofrimento, deixa. Mas assim, gente, então, a gente tem que ver assim muito que a criança, o adolescente, os fatores estressores para eles são muito mais difíceis de lidar que para nós. E isso, ela começa a dar sinais. Inquietação, irritação, agressividade, impulsividade. E quando ela começa a falar em morte, a gente tem que estar muito atento, né? Talvez até veria aqui a opinião dos nossos amigos do Conselho Tutelar, que atendem a situação, eles fazem a linha de frente, né? Nessa situação. Então, doutor Andrés, que a verdade os pais têm que prestar atenção, os pais e professores, a qualquer mudança no comportamento das crianças e adolescentes, que qualquer mudança pode ser um sinal de sofrimento e que tem que ser atendido dentro do possível para evitar problemas maiores, é isso? Isso, assim, né? Eu gosto de usar um termo, assim, né, que eu uso muito para adulto, mas serve para qualquer idade. Quando tu deixa de funcionar, né, então, qual é o cenário? A única obrigação da criança é ir para a escola. Então, aquela criança que vem com o rendimento cai, começa a se isolar, não querer ir para a escola, é uma mudança de comportamento. Aquela criança que era mais cordata, o temperamento, a personalidade, começa a ficar agressiva, é uma mudança, né? Às vezes não é visto como depressão, mas pode ser uma maneira, porque a gente sabe que a agressividade é uma forma de afastar as pessoas, né? Então, essas mudanças de comportamento, a gente tem que cuidar para não banalizar, né? É a mudança de comportamento, aí tu vai escutar, tem uma história familiar de dificuldades, então, todo é um elo, são múltiplos fatores, né? Uma dificuldade econômica, viver na violência, né, em ambientes de violência. Então, sempre a criança, o adulto também dá sinais, né? Genética é uma coisa que está se valorizando, se tem história familiar, né? O adolescente, baixa tolerância à frustração, que é da adolescência, mas uma coisa muito maior, né? Se expondo ao risco. Então, são sinais que a gente tem que estar atento, né?
E até esse próprio debate agora já é uma forma, né? Aí entra a campanha do Setembro Amarelo, que ficou para o mês, mas é uma campanha que vinga o ano inteiro, né? Então, esses sinais a gente tem que ficar atento. Ok. Agradecemos a sua fala inicial. E agora, então, passo para a Mônica para continuarmos a nossa conversa aí. Nós vamos conversar com o Maurício, conselheiro tutelar. A questão, o foco maior são as ações do Conselho Tutelar durante este mês e, no geral, como estava dizendo o doutor Andres, né, a gente trabalha o suicídio sempre, não é o mês, né, é sempre, todos os dias a gente tem que estar atento. E focando a criança e focando o adolescente, né, qual assim, as ações que o Conselho Tutelar está empreitando, está fazendo durante este mês, especificamente. Certo. Então, boa tarde aí, pessoal. Boa tarde a galera que está curtindo a live aí. Vamos participar aí, mandar pergunta e vamos desenrolar, então. O que acontece? O Conselho Tutelar, falando de prevenção, tá? Que o doutor falou muito bem e, né, uma fala muito qualificada do doutor, mas o Conselho Tutelar, ele não tem muitas condições de trabalhar a prevenção, porque somos 10 conselheiros tutelares, é aquela, né, estamos apertando nessa tecla já há muitos anos, né, gente? Mas assim, ó, quando eu estava fazendo a campanha para me inserir no Conselho Tutelar, eu falei muito sobre prevenção, né, que eu ia lutar para fazer prevenção, não só dessa questão de suicídio, mas de N questões, mas a gente acaba se inserindo no órgão e acaba percebendo que estamos apagando incêndio com mangueirinha, aquelas de nível de pedreiro lá. Então, bem complicado a gente trabalhar a prevenção, né, no Conselho Tutelar, porque é muita demanda. Então, a prevenção, para mim, está sendo agora, né, nessa troca, né, acho que quem está nos escutando aí, né, mas, então é isso, enquanto Conselho Tutelar é difícil a gente trabalhar com prevenção, né, então a gente tem discutido muito no nosso colegiado, né, que a gente vai ter que achar alguma alternativa para começar a trabalhar essa questão da prevenção. Mas vamos lá, vamos lutando, né? Mas sim, o Conselho Tutelar recebe por SINAM, né, a maioria das partes da situação do suicídio a gente tem recebido por SINAM, da Política Pública de Saúde, né? Que eu tenho percebido? Que a gente recebe bastante denúncias sobre violências e outros direitos violados, mas sobre a questão do suicídio da população em si, a gente não recebe tantas denúncias. Vem mesmo através de SINAM, que é pela política de saúde. Então, o que eu percebo? Que parece que a população, às vezes, encara muitas situações como mimimi, né? Essa questão do bullying, né? Essa questão dessa geração trazer mesmo, né, esse diálogo, essa conversa, essas questões, né, sobre essas questões que não eram conversadas uma vez, né, e hoje essa geração já não tolera mais isso, como o doutor falou. Então eles trazem e muitas vezes são vistos como a geração do mimimi e tal, e a gente sabe que não é assim que tem que funcionar. Então, quando eu me deparo lá na ponta, lá no conselho, com atendimento sobre uma questão de ideação suicida, eu tento ter uma escuta muito qualificada, né? Tento procurar ter essa escuta bem qualificada, né? Já na hora, já tento ligar o serviço. Até esses tempos, eu e a Nívia e o pessoal ali do CAIS, né? Troquei uma ideia com ela sobre uma questão que estava lá na minha sala, muito preocupante. Então, a gente está ali atendendo o povo, a gente vai para a rede, vai brigar e vai... Só que o que acontece? Lá no serviço também tem, depois a Lívia, já vou deixar o gancho para a Nívia, né, para ela explanar isso para nós. Lá no serviço, então, tem uma demanda monstra também, que não se dá conta lá, né? Então, às vezes a gente fica até de mãos atadas, querendo, né, encaminhar a família. A gente vê ali que é uma situação gritante, uma situação urgente, mas a gente tem um fluxo dentro do serviço que às vezes também está engessado, porque é muita demanda e poucos técnicos, né? Mas enfim, vamos lá, vamos lutando.
Outra questão que eu acho que uma questão para a gente começar a problematizar e começar a levantar uma bandeira de luta, que a gente sabe que a escola muitas vezes também consegue detectar essa situação, diagnosticar, né, alguns adolescentes, algumas crianças que sofrem né, algumas situações de vulnerabilidade. Então, acho que a gente tem que começar a levantar a bandeira de quê? De um corpo técnico, eu sei que tem na SMED, né, mas assim, ó, eu penso que a gente tem que começar a lutar um corpo técnico lá no território, entende? Lá na escola, lá dentro do serviço, tem um decreto agora aí, né, que diz que tem que ter um corpo técnico, então o município tem dentro da SMED, mas a gente sabe que esse corpo técnico da SMED, posso estar falando besteira, mas acredito que não, que também não vai dar conta de atender toda a rede de política de educação, né? Então temos muito que construir, temos muito para avançar nesse sentido, e eu peguei uns dados aqui que eu acho que é bem alarmante. Eu vou ler aqui que 2016, né, um dado de 2016 pela Organização Mundial de Saúde, diz que uma pessoa tira a vida a cada 4 segundos. Em 2016 saiu esse dado. Então, são pessoas que, a sua maioria são jovens, de 15 a 25 anos, né? Então, a 4 segundos, uma pessoa tira a sua vida. Depois, em 2014, tem um dado também aqui, que diz que o Brasil é o 8º país de maior índice de suicídio, né? 32 brasileiros tiram a sua vida por dia, né? Uma média de 32 brasileiros, né? Então, esses dados são alarmantes, são gritantes, né? E nós, enquanto órgão de proteção, infelizmente, não conseguimos trabalhar muito com a questão da prevenção, né? Estamos apagando incêndio. É mais ou menos isso a minha fala, não sei se querem fazer mais alguma pergunta específica e tal. Agradecemos, então, Maurício, a tua fala, e eu quero aproveitar um gancho, assim, tu falaste da questão da ideação suicida, né? Que quando você se percebe que alguma criança, tu citaste até o nome da Nívia, né? Que você percebe alguma criança, algum adolescente que está com uma ideação, uma ideia, né? Ideia de se matar, de tentar tirar a sua vida, vocês dão um olhar com carinho em cima, cuidadoso, né? Isso também é prevenção. Ou seja, assim, a rede ela tem que estar atenta para trabalhar a prevenção. Não é só assim o psiquiatra que vai trabalhar, o psicólogo que trabalha a prevenção. A prevenção tem que ser trabalhada por toda a rede. A escola é fundamental, tu falaste também na questão da rede, a questão da escola, os técnicos, né? Não necessariamente os técnicos precisarão estar dentro da escola para fazer esse trabalho de prevenção, porque existe a equipe da escola, né? O professor, o pedagogo, os técnicos que dão apoio, a equipe diretiva. Então, todos temos que trabalhar em prevenção. Os serviços e as equipes, né, de cada serviço. Então, muito bem lembrado a tua colocação também com relação à questão da prevenção, do cuidado que às vezes assim, a criança, sutilmente ela mostra, eu estava me jogando, a fala do Andres anteriormente, né, de se jogar, às vezes a gente pode passar por um viés de brincadeira, mas nem sempre é uma brincadeira, às vezes a criança está realmente tentando se tirar a vida, né, então, esse olhar atento, com carinho, conversar com a família, né, dar uma puxada, quando a gente percebe os fatores de risco que o doutor Andres passou antes também para nós, que são diversos, né, bom, aquela criança perdeu o pai, faleceu o pai, a mãe, então esse cuidado, esse olhar que a escola tem que ter, que o professor tem que ter, que a equipe de saúde lá nas UBSs, né, as equipes especializadas tem que ter também, né, então não é só o técnico da psiquiatria ou da psicologia em si, ou do serviço social que também trabalha, vocês, conselheiros, né, então, acho que o trabalho em rede é o foco de tudo, né, para a gente andar um pouco mais. Quando eu falo... até gostaria... Oi, Maurício, Quando eu falo em prevenção, eu acho que quando chega uma notificação para o conselho, né, uma SINAM, notificando que a criança ou adolescente teve uma ideação suicida, eu acho que a prevenção tem que ser antes de essa notificação chegar até nós, entende? Acho que a gente tem que trabalhar isso antes de ter a notificação no conselho. É essa questão de prevenção que eu me refiro.
Maurício, até te colocando aí, Maurício, assim, a dificuldade que tu tem, que a gente tem que as várias áreas, a escola, os professores, as médicos. Uma coisa é tu ir lá na casa, tu não vai pegar a criança que quer se matar, tu vai pegar, vocês vão te chamar para aquela criança que está sendo maltratada. Aí tu tem uma batata quente na mão, né? O que eu faço com essa criança? Eu tenho que ter uma estrutura como professor, a escola, para onde eu encaminho. Porque no Brasil se criou uma... Aí vai para o CAPS, tá? Mas às vezes o CAPS está sobrecarregado ou não tem uma estrutura. Aí já começa a coisa represada atrás, aí estoura para vocês, né? Mas para o Conselho Tutelar. Aí uma criança, adolescente tenta se matar. Aí a lei é muito bonitinha, tudo, mas assim, ó, se criou uma lei, aí não tem um leito. Eu pergunto para os conselheiros, se vocês tiverem que internar uma criança, né? Onde é que vocês acham esse leito? Aí a coisa já começa a trancar, né? Daqui a pouco é melhor não saber, porque se eu sei, eu não vou, sabe? Então tem toda uma situação que é tem que ter um organograma, assim, diagnosticou, mandar para quem, para a escola sabe, tu vai mandar para quem atender. Aí não tem, né? Tem uma situação, além da prevenção, tem que ter o cuidado, né? Quando a gente fala em prevenção, é cuidar da criança, cuidar do adolescente. E é isso que o conselheiro tutelar tem, que o professor tem, que a escola tem. A gente vê isso, mas e o que fazer com isso? Para onde eu encaminho? Se eu tenho dinheiro, tenho um convênio, facilita. Família, geralmente. Agora, e quando não tem? Né? Quando tu não tem um convênio, tu não tem um plano de saúde, tu não tem um dinheiro, tu depende do público. Né? Então, tudo vai dificultando. Como o Maurício colocou, tu vai lá e a criança diz, olha, eu quero me matar, a família não sabe quanto. E aí tu faz o quê? Porque é interessante. Aí, Maurício, conta aí o que tu faz. Daí eu acho que a Nívia vai trazer essa problemática bem especificado para nós aí, né, Nívia? Que acaba indo lá para ela e é isso mesmo, doutor. Essa é a luta mesmo que a gente tem encarado cotidianamente. Por isso que eu tenho medo, viu, Nívia? Gostaria de ouvir. A gente fala muito em prevenção, já estou ficando revoltado com a prevenção, porque não adianta tu levar o conhecimento só se tu não tiver, se não tiver uma ação. E isso é uma ação de saúde pública, é uma ação de gestão de saúde, que a gente no Brasil tem no papel, mas na prática não funciona. Né? Quer dizer, não é que não funciona, ainda a gente não conseguiu ter uma organização para realmente atender essa questão. Mas eu gostaria de ver da assistência social, porque é lá que estoura as coisas, né? Mas antes da gente ouvir a Nívia, ela vai nos falar, sim, ela vai falar um pouquinho sobre a situação dos CAPs, né, o atendimento ambulatorial na saúde mental. A gente vai ouvir a palavra do nosso conselheiro Wagner, porque ele está em atendimento, hoje ele está em plantão, então ele disse que de repente ele teria que dar uma saidinha logo mais para falar, para atender famílias, né, então a gente gostaria de ver com o Wagner como é que está sendo o trabalho durante esse período de pandemia, se teve alguma assim, um dificultador para os conselheiros, né, ou se estão conseguindo fazer um trabalho assim, fluir, né, naturalmente, claro, dentro de todas as limitações que todos nós estamos tendo, né, da pandemia, mas assim, estão conseguindo chegar no foco da família, das pessoas que estão das denúncias, né? Como é que está sendo o trabalho de vocês, assim, dos conselheiros? Passa a palavra, então, para o Wagner. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Estão me escutando? Estamos. Eu estou escutando. Tranquilo. Então, aqui a internet está bem ruim aqui no Conselho Tutelar, eu não estou conseguindo visualizar vocês, né? Mas essa situação com a questão da pandemia, nós não estamos tendo os atendimentos, no caso, presenciais, e a gente consegue perceber que muitas demandas vão vir, né? A gente está com medo no pós-pandemia, né? Muitas coisas vão chegar até o Conselho Tutelar, né? Infelizmente, a gente acabou agora com essa questão da pandemia, tendo, né, o fechamento das escolas, os serviços de... Estamos te ouvindo, Wagner. Acho que ele está com dificuldade na internet mesmo, né? Uhum. A imagem está aparecendo e o som ainda não, né? Saiu. Mas isso que ele está comentando, que o Wagner está comentando, que pós-pandemia, talvez muitas coisas
apareçam ou na continuidade, isso é bem importante, né, para a gente ficar preparado para talvez essa demanda que vai surgindo daqui para frente, né, que ficou reprimida esses meses e agora vai começar a surgir. Wagner, está conseguindo? Não? Então vamos lá. Queres falar alguma coisa, Andres? Não, eu queria colocar assim, a pandemia, gente, tudo que a gente diz hoje, daqui a um mês a gente vai ter que mudar de opinião, né? Porque é uma coisa que a gente está aprendendo no andar da carroça que a gente está se acomodando. Então, também pode haver o contrário, gente. Vamos pensar assim, que a criança, o adolescente, mais do que nós, talvez ela precisa da socialização, né? Tanto que os pais estão enlouquecendo em casa, porque pai, ela quer brincar, ela quer tudo, ela não entende que se tu está trabalhando, né, tu não pode brincar com ela. Então, talvez também, eu acho que agora a gente está, principalmente o Conselho Tutelar, está no olho do furacão. Eu acho que agora em casa, com um ambiente ruim, talvez seja um pouquinho otimista demais, mas eu acredito que com a volta às aulas, com a volta da normalidade, talvez a gente diminua, né? Então, a gente não sabe realmente qual é a demanda que vai vir. Pode ser uma demanda pessimista, talvez sim, né? Ou talvez uma melhora, porque as crianças vão voltar a socializar, vão voltar para a rotina, né? Vão ter que... porque criança e adolescente precisa muito desse contato, né? Talvez, não sei se mais do que nós adultos, mas pela imaturidade mais, né, do que nós adultos. Então, também porque aí a criança vai sofrer as consequências do pai, né? Até voltou ali, assim, o desemprego do pai e da mãe, a dificuldade econômica, esse pai e a mãe deprimido, esse pai e a mãe alcoólatra também, porque agora a gente vê um aumento da drogadição com a Covid. A gente viu assim uma notícia 2 semanas atrás que a indústria do vinho aumentou em 30% as vendas, então isso são sinais significativos, né? Então, isso também a gente vai ter essa questão que é mais reflexo dos pais pós-pandemia, né, da crise econômica, e isso, aí eu acredito que a gente vai ter um reflexo grande nas crianças. Por outro lado, eu acredito que a volta à escola, a socialização, possa ser um fator também a favor. Ok, voltando então, Wagner, tu consegues voltar para a nossa live? Senão a gente vai passar a palavra para a Nívia. Acho que podemos... Não sei se o Wagner quer falar alguma coisa. Consegue? Enquanto ele se organiza aí, antes o Maurício falou dos dados, né, do país, em que posição que o Brasil está no ranking mundial, e o Rio Grande do Sul também tem uma posição de destaque, né, Nívia? Uma posição triste de destaque nesse ranking, né? Então, eu queria que tu nos falasse dos dados que tu tem a respeito tanto do Rio Grande do Sul, como especialmente aqui de Caxias do Sul, e junto com isso a questão sobre os adolescentes e a automutilação, e como que a população pode acessar os atendimentos, tanto para prevenção como nas situações de urgência também, né? Boa tarde, estava ouvindo atentamente, boa tarde a todos, né, os presentes e as pessoas que estão nos acompanhando também, essa live, eu acho que é bem importante a gente falar, né, sobre o Setembro Amarelo, mas a gente não pode também deixar de pensar de que não é só setembro, né, que o ano tem 365 dias e é o ano inteiro, a gente tem que trabalhar essas questões de prevenção. Bom, os dados em Caxias do Sul, eles são alarmantes, né? Pensar, o Maurício trouxe dados de 2016, 2014 ali. Sim, o Brasil está em destaque, né? Com relação à tentativa de suicídio, ao suicídio em efetivo também. Mas o Rio Grande do Sul, exclusivamente em 2018, né? 2017 e 2018, o Rio Grande do Sul teve um destaque, né? Com relação a um índice muito elevado, principalmente na faixa etária em torno de 15 a 29 anos, né? E São Marcos muito me chocou quando eu comecei a fazer um levantamento, enfim, que São Marcos, uma cidadezinha aqui próximo a nós, né, teve um destaque que foi a cidade onde mais tiveram tentativas de suicídio e suicídios em efetivo. Né? Então, isso nos preocupa, né? Em algum momento nos preocupa, e muitas vezes a gente se sente um pouco também impotente, né?
com algumas questões. Mas eu vou trazer para vocês, então, os dados que nós temos a partir do SINAS, tá? Das tentativas de suicídio que chega para nós, o nosso núcleo aqui, não o suicídio efetivo, tá? Mas as tentativas. Nós tivemos um total de 396 tentativas de suicídio do mês de janeiro ao mês de julho, tá? É um dado comparado, né, a 2019, né, que nós tivemos no ano, né, nós tivemos 658 tentativas de suicídio. Né, isso é preocupante, principalmente do mês de março até julho. O mês de março foi o mês onde mais tiveram tentativas, que foram 79, né, tentativas de suicídio. E no público, porque o nosso público agora que a gente está falando é o adolescente, né, criança e adolescente, enfim, nós tivemos na faixa etária de 10 a 19 anos, 125, né, tentativas de suicídio. Então, isso, quando a gente pensa em rede, né, pensar em rede de atenção psicossocial, não só, mas também o doutor Andrés falou, trabalhar essa questão intersetorial, né, com outros setores, isso é importante, muito importante, porque acaba caindo na vala comum, né, de que falar em suicídio é falar em saúde mental, e não só, né, está relacionado com as questões sociais, sim, econômicas, perpassa, né, várias esferas que não só a da saúde mental. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar, né, a escola também, muitas vezes, é muito cobrada, né, por que a escola não identificou, né, mas eu acho que é o nosso papel, né, enquanto ser humano que olha para o outro, né, que eu digo que empatia não é se colocar no lugar do outro, mas empatia é saber que o outro é outro, né, e tu ter esse olhar mais, essa escuta, enfim, mais qualificada, né, com relação a esse tema que muito nos preocupa, né. Eu acho que também trazer um pouquinho da questão da automutilação, a gente fala muito em tentativa de suicídio, a gente esquece um pouquinho de que a automutilação, ela é um disparador, né, ela é um indício, né, de que essa criança, esse adolescente, não, de repente, não de forma efetiva neste momento, mas com o passar do tempo, ele pode, sim, efetivar, né, e realmente chegar à tentativa de suicídio até, então, conseguir, né, o objetivo que é o suicídio em efetivo. Fiquei muito também preocupada quando o doutor Andrés falou dos sites, né, são inúmeros sites onde ensinam, né, dão passos para que esses adolescentes, esses jovens, essas crianças e adolescentes, eles aprendam, né, de como fazer. E o adolescente em si ele já é mais impulsivo, é um processo, né, diferenciado. Eu não gosto de falar na palavra aborrecente, né, muito aborrecente. O processo de adolescência ele é muito complexo, é um processo bem complicado que a gente tem que ter um olhar também diferenciado, né, entre todo o ciclo vital, né. Então, a automutilação, ela é algo inconsciente, né, ela é algo inconsciente para o suicídio. Então, a criança, o adolescente, enfim, ele começa nesses grupos, né, onde eles perpassam pela identificação, e a automutilação, ela está presente, né, nesses grupos. E a gente teve vários episódios aí, sites que Baleia Azul e outros, enfim, que davam, né, dicas, e a gente teve um índice bem grande, assim, de adolescentes, principalmente meninas, né, na faixa etária entre 12 e 14 anos, né, que se usam, né, desse processo de automutilação. Então, nos preocupa muito. E o adolescente, como o doutor Andrés falou, é o nosso público-alvo, né, da gente poder trabalhar. Eu não vou me prolongar muito, porque eu gosto muito de falar, né, mas eu vou trazer também para vocês essa questão de que a pandemia, ela nos limitou, né, com algumas ações com relação ao Setembro Amarelo. A rede de atenção se fazia muito, né, esse processo de prevenção, fazer muitas atividades no mês do Setembro Amarelo, e nos limitou muito. O que nós temos de recurso hoje, né, são as redes sociais,
né, a questão da tecnologia, e é o que nós estamos usando, né? Fizemos uma parceria com a Coordenadoria da Juventude e com a Quarta CREA, para fazer um levantamento, né, fazer uma escuta, fazer uma pesquisa nesse público, com este público, neste momento de pandemia, né, e nos preocupou muito, que veio muito essa fala do pensamento, da ideação suicida, do pensamento suicida, né, e aí nós acabamos pensando de fazer vídeos, né, fazer lives e tá trazendo informações, né, para esses jovens, porque como eles estão utilizando muitas redes sociais, né, a gente pensou nessa modalidade de estar levando essas informações, né, para eles poderem entender também e compreender este momento, né, que não é só para o adulto, não é só para o idoso, mas que a criança, o adolescente, o jovem, neste momento é o que mais está sendo pressionado, né, pela questão do isolamento, pelas questões familiares também, que isso vai respingar, assim, na nossa criança e no nosso adolescente, e eles não têm essa maturidade, como o doutor Andrés falou, essa maturidade que nós adultos, né, temos nessa busca. Então, eu acho que é importante que os pais, essa rede de apoio, de proteção, né, possa estar atenta, né, ter uma escuta mais atenta, um olhar atento a este momento que a gente vivencia, que é um momento bem complicado, um momento bem atípico, né, que nós estamos vivendo, e não é a nível só de município, mas é a nível mundial, né, não é só Caxias do Sul, pensar que não é só Caxias do Sul. Então, a nossa programação, né, o pessoal pediu para a gente falar um pouquinho da programação, nós não temos uma programação em efetivo de atividades, em virtude de que nós não conseguimos fazer essa questão mais presencial, né, para realizar. Mas estamos, sim, utilizando as redes sociais, levando essas informações e o processo de prevenção, de que forma a gente prevenir, né, os nossos adolescentes com relação a esse processo que é bem complicado, né, este momento que a gente vivencia. E o doutor Andrés falou uma coisa, eu fui anotando algumas coisas, achei muito interessante que ele trouxe, de que quais são as ações de prevenção, né, se nós não temos investimento, doutor Andrés, como é que a gente faz? Né? Não, Nívia, até desculpa já te interrompendo, né? Eu já estou indignado, faz 5 anos que eu participo das campanhas de prevenção e já estou chegando a ficar bravo. Não, agora não tem mais, agora nós tem que ser gestão, porque nós prevenir história para vocês, história no Conselho Tutelar, mas não se tem uma ação para dar o atendimento. Então, eu acho que além da prevenção, agora é cuidar. Né? Porque a gente fala que tal, não, agora nós temos que partir para um outro ponto, que é o que vocês têm dificuldade, né? Que é cuidar. Como cuidar dessa criança, ou do próprio adulto? Né? O adulto tem muito mais estrutura hoje, então, além da prevenção, agora a gente vai ter que partir para uma outra discussão, que é como cuidar dessa criança. O que fazer, se o professor nota que a criança se automutilou, qual é o encaminhamento que ela vai dar? Né? Porque às vezes é um pepino para o professor, a partir do momento que eu constatei, para onde é que eu vou mandar? O que eu vou fazer? Então, a gente também tem que criar esses caminhos de dar o atendimento. Né? Porque a prevenção também faz parte do atendimento. No momento que a gente pensar de que tu dispensar, porque a gente precisa de recurso financeiro para ampliar um serviço, para implementar algo e ações efetivas, né? O município de Caxias do Sul, hoje, nós temos de serviços, né, que atendam a este público, 3 serviços. Cais Mental, que é nível ambulatorial, que, pasmem, tem mais de 50 mil prontuários ativos, né? E nós temos uma equipe mínima, né? Equipe reduzida. E hoje, no geral, do que nós temos de demanda reprimida, mais de 6 mil aguardando na fila de espera para atendimento, né? Então, isso não existe o investimento, né, na saúde, mas se pensa como mercadoria. Enquanto tiver esse pensamento de mercadoria, nós não vamos chegar a ações efetivas de prevenção, né? Então... Nívia, deixa eu te fazer assim, ó, se eu sou psiquiatra ou conselheiro tutelar, e a gente olha, temos aqui, Nívia, um problema que eu tenho
um adolescente de 15 anos que está dizendo que vai se matar, eu preciso internar. Onde é que tu internaria em Caxias? Onde é que tu tem os leitos? Quantos leitos tu tem para dar esse atendimento de urgência? E eu vou te passar, assim, Andrés, que hoje a gente está bem limitado, né? Limitado porque nós tivemos a UPA Zona Norte, que é era a nossa referência também de psiquiatria de urgência e emergência, não tem o psiquiatra, nós não temos o psiquiatra, né? E a UPA Central, onde nós disponibilizamos do profissional, ficou referência à Covid, né? Então, a gente teve que fazer toda uma manobra para poder dar conta, e a gente não consegue, né, dar conta da demanda do primeiro atendimento, né? O primeiro atendimento urgência e emergência hoje, UPA Zona Norte e UPA Central, tá? Nós não temos, porque vai passar pela avaliação clínica, não passa direto à avaliação psiquiátrica, né? Porque o transtorno mental, ele não é só a nível mental, mas também, né, tem todas as questões clínicas envolvidas. Então, se faz esse primeiro atendimento, então, que é o atendimento de urgência e emergência, UPA Zona Norte, UPA Central, e aí o psiquiatra, ele vai dar direcionamento. E vamos chegar na questão dos leitos, né? Adolescente, criança e adolescente, nós não temos serviços de referência de internação. Nós temos a clínica de repouso, onde nós temos um contrato, que são os nossos prestadores de serviço, né? Temos um contrato de 15 leitos, mas esses 15 leitos, eles são divididos para o adolescente, adulto, gestante e idoso. É mínimo. Nós temos a clínica Paulo Guedes, que nós temos limitações também, né? São apenas 100 leitos, né? E aí também nós temos limitações com relação a este público adolescente, para onde que a gente leva. Hospital Geral, 8 leitos, né? Então, hoje, Caxias do Sul não tem uma estrutura de internação para o público, falando hoje no público criança e adolescente, tá? Para que a gente possa suprir essa demanda. E isso me incomoda muito, me deixa em desconforto, né? Porque eu sou uma pessoa muito ativa, né? Já que me conhece um pouquinho, eu sou muito ativa, e quando as coisas não andam, tu não consegue muitas vezes visualizar, né, dentro de todas essas dificuldades que a gente sabe que é burocrática, é financeira, né, é de um processo todo, a gente necessita de ser trabalhado, né, e tudo a longo prazo, isso me incomoda muito, né, mas, de certa forma, e aí o Maurício até colocou de uma situação, né, Maurício, aonde a gente teve, de um caso, para onde que a gente encaminha, né, hoje a gente tem um ambulatório, que é o CAIS Mental, que trocou o sistema, e nós ficamos engessados com relação ou a encaixar uma consulta, ou atender uma demanda. Muito preocupante, muito preocupante. Atender uma demanda... Atender uma demanda que é mais... Na reunião que nós tivemos, né? Isso, a gente trouxe todo esse... E aí não depende de nós, né? Depende de um sistema que vem a nível de Ministério da Saúde, né? E é uma coisa que vem que não contempla, né? E aí eu concordo com o Dr. Andreas quando ele coloca que nós estamos muito... Ainda a gente fala em prevenção, mas a gente só fica na prevenção, porque quando a gente for tocar de ir para a ação, nós não temos lugar, nós não temos recurso, nós não temos leito, né? Aí fica engessado tanto a questão da saúde mental, quanto o conselho tutelar, porque hoje se a criança vem aqui no conselho tutelar, né? Chegou até o conselho tutelar, a denúncia, enfim, o pessoal acha que vai chegar aqui, que o conselho vai resolver. O conselho está aqui para quê? Para ver se não está sendo garantido um direito dessa criança, se está acontecendo alguma situação, e fazer um encaminhamento. Aí o conselho faz esse encaminhamento para o serviço e dá de encontro com isso que a Nívia acabou de colocar, né? Que se mudou o sistema agora, questão emergencial era para a UPA, já não tem mais o psiquiatra lá de referência, e essa criança está com um problema sério. Aí se é primeiro atendimento, ela vai para uma fila de espera que pode ser longa, e aí daqui a pouco a gente pode correr o risco de perder esse adolescente no meio do caminho. Por quê? Porque a gente não está tendo condições de garantir o serviço para essa criança, né? E, na verdade, é complicado, né? Essa é a luta. A gente tenta, de certa forma, né, Maurício, a gente sabe que muitas vezes a gente fica muito... Desculpa, Wagner, a gente fica muito indignado, muito mesmo,
com essas questões, né, que nos engessam muitas vezes de dar continuidade para um atendimento, de ser de forma efetiva, né, e eu acho que é importante o resgatar também, né, a participação da atenção básica dentro desse processo, porque não é só questão de saúde mental, porque aí vai direto para a saúde mental, porque eu acho que trabalhar em rede, né, e a rede intersetorial falando Concordo. também, né, o conselho tutelar, as escolas, né, a atenção básica, a rede de urgência e emergência. Então, a gente tem que esse resgate é fundamental, né, a gente fazer para que se torne efetivo. Eu concordo vamos caminhar para a perfeitamente. UBS, né, mas que a UBS possa dar conta dessa demanda, né? Não é colocar o profissional lá, vamos colocar um psiquiatra na UBS, mas o psiquiatra não vai ser efetivo se não se trabalhar de forma multidisciplinar, né? Porque não vai ser resolutivo, cada um vai ficar no seu quadradinho, fazendo os atendimentos, e a gente não vai ter resolutividade, né? Outra coisa que eu coloco também... só dentro dessas campanhas doutor, também... Até porque a minha internet... Dá para aproveitar que a minha internet está funcionando agora também colocar algumas coisas, aproveita a oportunidade. Então, assim, eu concordo com a Nívia quando ela fala nessa questão da atenção básica de saúde. A gente conversou sobre isso na reunião que nós tivemos aqui no Conselho Tutelar, até para que quando a criança chega lá com essa dificuldade, esse profissional que faça o atendimento lá, ele não simplesmente olhe que a criança se automutilou e já encaminhe para um psiquiatra, que ele faça uma escuta, que ele escute então o histórico dessa criança, para que de repente nem precise encaminhar para o psiquiatra, tu entende? Pode ser um acompanhamento psicoterápico, pode ser uma psicóloga, enfim, de repente possa se resolver isso, porque o meu grande medo hoje é a criança ir para o psiquiatra e já ir para o remédio, tu entende? De uma situação que de repente a gente poderia ter tido um outro olhar e resolvido. Também essa questão não iria impactar lá nesses casos de emergência, não. Muitas vezes a gente olhar, de repente, lá e fazer uma escuta melhor dessas pessoas, milhares que estão na fila, como a Nívia falou para nós aqui, de repente muitos casos nem estariam lá nessa fila, né? Estariam realmente só aqueles casos mais urgentes, né? Mais emergentes, no caso. Mas eu acho que isso cabe à campanha, que poderia ser proposta seria isso, uma ação entre a rede, entendeu? De conscientização da escola, dos serviços que estão na comunidade, da UBS, do Conselho Tutelar, né, para que a gente comece a direcionar essas situações, porque a criança vai vir aqui, nós vamos ter que encaminhar para a UBS vai encaminhar lá para o serviço especializado, entende? Às vezes a gente vê que está acontecendo muito isso, as pessoas estão vindo direto no conselho e a gente está tendo que encaminhar ela para outra situação. Que hoje aqui no conselho a gente vai fazer o encaminhamento e vai fazer o acompanhamento, se a família levou levou o adolescente ou a criança lá para fazer o atendimento, ou se ela não levou, se o serviço fez o atendimento ou não fez, aí a gente vai garantir, né, o direito dessa criança ou desse adolescente, né? Essa é a primeira situação que eu queria colaborar com vocês. Eu vejo também que a nossa geração hoje ela está muito frágil, essa nossa geração. Os nossos adolescentes, hoje eles estão muito frágeis. De repente, na nossa geração, a gente lidava um pouquinho melhor com algumas situações, que hoje eles não estão conseguindo lidar, infelizmente. Por que, no meu modo de ver, por que eles não estão conseguindo lidar com isso? Porque hoje a gente já consegue ver uma alienação parental dentro de casa. Hoje o adolescente tem o pai e a mãe em casa, mas o pai e a mãe vivem o seu mundinho do celular. Ele também vive o mundinho do celular dele e as amizades dele. Isso vai acarretar um grande problema dentro desse contexto familiar, porque muitas vezes o adolescente está ali, mas não está sendo visto pelo adulto, porque o adulto está querendo trabalhar, o adulto está correndo atrás das coisas dentro de casa e acaba vendo o filho lá no final do dia. E quando chega em casa, às vezes a criança ou o adolescente já está dormindo, né, porque o pai está correndo atrás de dar condições para esse adolescente, como o doutor comentou antes, e quando chega em casa ainda está no celular. Então, hoje, os maiores amigos dos nossos filhos estão no celular, no WhatsApp, nesses grupos, enfim, aí de incentivo ao suicídio. Também há de se fazer uma conscientização da família, sabe? Eu acho que seria por esse viés também,
para que os pais começassem a perceber e olhar mais para os seus filhos dentro de casa, né? Eu mesmo trago aqui para vocês a questão ali, eu vi que a Nívia estava comentando, da questão ali das tentativas de suicídio, né? Ela já passou o número para vocês, mas eu fiz aqui uma pesquisa de conhecimento de senso comum aqui, né? Aonde nós temos mais casos hoje de tentativa de suicídio. Hoje é na região norte, com 23 casos. Aí, a região norte, hoje, ela concentra muitas escolas de ensino médio, né? E esses adolescentes de vários bairros da região norte acabam se conhecendo na escola, criando os seus grupos de amizade, e aí essas coisas acabam se proliferando para outros locais. Muitos grupos, daqui a pouco, eles acabam ali combinando, fazendo combinações. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles acabam não procurando a ajuda dos pais, porque vai chegar em casa, de repente, o pai está sem tempo de dar uma escuta. Os professores, hoje, por toda essa carga de trabalho, né, também já não estão conseguindo ter tempo, e aí eles acabam resolvendo os problemas deles, os anseios deles, entre eles mesmos, né? Os gatilhos que eu mais vejo, a questão do bullying, né, doutor? A questão também desse rompimento afetivo na adolescência, a gente vê que está sendo um choque muito grande para o adolescente hoje acabar um relacionamento. Gente, a gente tinha uma geração um pouquinho mais forte, mas por quê? Porque a família estava junto. Tu entende? Se tu pegava a tua filha adolescente há 15 anos atrás chorando, 20 anos, tu dava uma atenção para ela. Hoje elas choram para amiga, hoje elas choram, enfim, para outros grupos e não chegam mais no pai, porque se criou um bloqueio dentro das famílias também, né? Eu acho que isso a gente tem que também tentar discutir um pouquinho mais esse lado familiar, né? Orientar um pouquinho melhor os pais. É isso que a gente tenta fazer aqui no Conselho Tutelar, né? Porque filho uma vez, filho para sempre, né? Depois, quando tiver na droga, ou quando chegar um caso de suicidar, não adianta chorar, né, gente? E isso é triste para nós, enquanto profissionais, porque se uma criança, um adolescente, chega a cometer o suicídio, é porque toda a rede falhou, de repente, né? Falhou a casa, falhou lá na escola, que de repente o professor está cheio de tarefas e não viu, falhou na UBS, que foi ter o atendimento e o médico não conseguiu fazer um histórico, enfim, uma escuta mais minuciosa, e foi lá para a questão da saúde mental, e lá tem uma fila enorme, e não conseguiu atender esse adolescente. Então, acho que o problema ele é um pouquinho mais amplo, e eu creio sim que essa campanha não deveria ser só em setembro. Ela deveria ser o ano todo, né, uma campanha em rede com o pessoal da saúde, saúde básica, saúde mental, conselho tutelar, escola, audiência pública, né, vincular isso nos meios de comunicação, na televisão, entende? No celular, no WhatsApp, tentar achar um caminho para que a gente possa estar orientando as nossas crianças e os nossos adolescentes. Fica a dica aí, né, para a gente seria essa, né? E estamos à disposição aí para mais dúvidas. Um trabalho de rede o ano inteiro, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que a nossa audiência aí dos professores, eu acho que gostaria de fazer. Se eu sou professora, e aí, normalmente, as crianças, às vezes, não têm abertura em casa para falar, mas tem na professora, no professor lá, sua outra figura parental, né? E vai lá e diz que não está se sentindo bem e, de alguma forma, mostra que está com alguma ideação suicida. O que eu, professora, faço? Além de chorar na hora e dizer, por que foi me dizer, né? Eu acho. Então, quando a criança me fala, qual é a minha atitude? O que eu faço? Você pode fazer, o primeiro caminho é acionar a família, né? Eu acho que a escola tem que acionar a família. A primeira coisa é essa, chamar o pai, alertar o pai e a mãe, né? E, não sei, fazer um termo de responsabilidade desse pai ou dessa mãe para que ele leve essa criança até a UBS, porque o caminho é esse, né? Aí a UBS vai acionar, enfim, o sistema, né, enfim, vai analisar o caso, por isso que eu estou dizendo essa escuta um pouquinho mais fina, né, um pouquinho mais bem feita, me desculpem o termo, né, para ver se realmente é uma questão de mandar para um psiquiatra ou um encaminhamento psicológico, né. Se houve a automutilação, com certeza vai ter uma SINAM e aí sim, vai cair aqui no Conselho Tutelar. Mas se a escola conseguir fazer esse encaminhamento e tal, e der tudo certo ali com a família, legal. Se não consegue, viu que na família não teve jeito, aí sim, aciona o Conselho Tutelar, né, faz a denúncia. Olha, eu tô com uma situação assim na escola, chamamos a família não deu encaminhamento, a criança apresentou novamente
esse mesmo comportamento, aí sim, aí se faz a denúncia para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar prontamente vai atender, né, a denúncia, vai chamar a família, e se for urgente, mesmo de emergência, vai fazer o deslocamento em loco para averiguar a situação, né, e aí dá o encaminhamento. Mas o bom seria que as famílias tivessem a consciência de fazer isso que eu acabei de colocar para vocês. Mas Obrigada assim também Wagner. respondendo falar, Obrigado. Da angústia do professor, é complicado, porque a partir do momento que o professor tem esse contato, e também eu colocaria, a gente tem que cuidar do professor, né, porque a gente olha só para o viés da criança e do adolescente, e o professor? Sim. Tanto a saúde mental dele, Também. quanto ele participa da saúde mental, o que fazer nessa hora? E aí tu tem que formar, o que é o professor saber para onde encaminhar, como encaminhar, porque às vezes ele sabe, ele passa por, não sei se hoje é o SOI, o Serviço de Educação, de Orientação, mas daí ali não tem para onde mandar, fica para trás, né? E o professor fica com aquela angústia. Ele tem uma criança, um adolescente, e ele fica engessado. Eu acho que tem que criar... Agora o que me... Agora eu vi o Maurício comentando que se criou enfim, criou essa situação, né, do psicossocial na SMED e tal, né, eu acho que até quando tiver essas situações, os casos mais graves serão encaminhados para a SMED, para que a SMED faça essa escuta também, né, as gurias podem me corrigir, enfim, sim, se eu assim, ó, Wagner, estou equivocado. Já está chegando nosso tempo esgotado, mas eu vou só dar uma palavrinha com relação a isso, né? A equipe do psicossocial já existe há bastante tempo na Secretaria de Educação, não é de agora, tá? São psicólogos e assistentes sociais que trabalham. E a gente atende as escolas do município apenas, né? Então, as escolas do estado e as escolas particulares... eu até assim gostaria de dar minha opinião sobre isso. Acho que fica um jogo de empurra perigoso. Isso é uma questão da saúde mental, né? A escola, a SMED, ela é vítima também de uma estrutura, porque se a SMED recebe, né, para quem que ela encaminha? O professor... Andrés, eu acho que é bem por aí mesmo, né? É importante com que a rede, né, de educação, ela possa se organizar para essa escuta, né, como o Wagner estava falando, mas isso sim é de responsabilidade, sim, da saúde mental, né, aonde a gente tem, e aí eu me coloco, né, nessa posição enquanto responsável da rede, de que nós temos sim falhas, muitas falhas, em virtude de que sim, falta investimento, não só falta recursos humanos, nos falta muitas vezes também o espaço físico. Até eu quero deixar aqui já, né, disponibilizando para vocês de que o CAIS Mental, agora já até o final de setembro, nós estamos mudando de espaço, até porque nós não temos um espaço adequado para dar conta dessa demanda, né, até o final de setembro ali, nós já estamos realizando, então, esses processos ali de ações preventivas, fazendo triagem de todos esses casos que estão na fila de espera, né, nós estamos retriando esses casos, né, o que a gente consegue fazer parceria com a Unidade Básica de Saúde para que retorne, para que essa escuta possa ser melhor qualificada, como o Wagner falou, né, para a gente poder também não ter essa demanda reprimida, daqui a um pouco se coloca lá no encaminhamento depressão, uma depressão por quê? Qual é o histórico? Já teve? Não podia ter sido resolvido lá na ponta, né? Tentativa de suicídio, tá? Concordo, mas tentativa de suicídio, porque como é que é essa estrutura familiar? Alguém olhou, alguém conseguiu fazer uma busca ativa, fazer uma visita domiciliar, enfim, eu acho que isso a gente tem que resgatar. O apoiar também está mudando, né? Vai mudar também o endereço para a gente ter uma estrutura melhor, qualificar, né, o atendimento. Nós estamos buscando aí recursos humanos, não tá fácil, até porque a gente está vivendo aí um ano eleitoral, a gente não consegue chamar, tem um decreto que não nos permite também, mas estamos reestruturando, né, essa rede, dando um suporte melhor, para que a gente possa também atender, a gente sabe que precisa de muito, né, e não é uma mão nem duas, são várias mãos, né, e a gente vai ter que fazer, sim, essa parceria aí, e nós estamos à disposição, né, a Secretaria Municipal de Saúde, a rede está à disposição para pensar junto, né, com os conselheiros, pensar junto com os médicos que trabalham na rede, os que não trabalham também, né, junto à SMED, né,
a rede está aberta para isso, né, sugestões, né, de que forma a gente organizar. Bom, não dá aqui, como é que a gente vai fazer, né, eu acredito que até com os conselheiros a gente está sempre aberto, eu estou aberta aqui, né, ao diálogo, à discussão dos casos, né, para a gente melhor encaminhar. Me coloco à disposição, agradeço também, né, doutor Andrés, assim, te admiro muito, né, os conselheiros aí, enfim, que são excelentes, árduos, né, nessa luta, né, e principalmente, né, os profissionais, a Jaque, né, a Mônica da SMED, o pessoal também sempre solícito aí. Obrigada. Então, nós estamos com o nosso tempo encerrando e alguns colegas aqui têm os seus compromissos também. Eu queria fazer só uma colaboração, porque eu vou ter que deixar vocês, né, agora. A doutora só uma colaboração também. Pode falar. Wagner, queres falar? Acho que o doutor Andrés saiu. Só uma colaboração, então, pessoal, com vocês. O que a gente vê muito evidente é que a rede está inchada, né? Nós não tem mais... A rede está inchada, né? Não tem mais para onde ficou... vocês me escutam? Sim. Pode falar. Tá. Posso complementar, então? Pode. Posso complementar? Pode falar, Wagner, a gente está te escutando. Vocês me escutam, gurias? Fala, cara, a gente está te escutando. Tá, então tá. Só colaborando com a Nívia, então, o que a gente percebe, o que a gente tá bom, o que a gente percebe é o quê? É um inchaço. É o inchaço da rede, tá? É que eu não estou conseguindo visualizar vocês aqui, mas enfim, é esse inchaço da rede, né, que está sobrecarregando tanto o conselho tutelar, quanto a parte da saúde mental, quanto a parte da escola, né? A gente vai ter que começar a repensar na ampliação tanto dos conselhos tutelares, quanto da parte da saúde mental, quanto da parte das escolas. Caxias cresceu de um jeito nesses últimos anos que a gente não está mais conseguindo atender as demandas, né? A gente está aqui de soldado raso, né? De franco atirador aqui tomando tiro de tudo que é lado, mas não vai conseguir, se não se ampliar os serviços de conselho tutelar, de escola e de saúde mental, nós não vamos conseguir entregar um serviço de qualidade para a nossa população. Essa é só a minha colaboração final. Eu agradeço a oportunidade de ter estado com vocês hoje à tarde e me coloco à disposição também para estar junto nessa questão das campanhas, enfim, né, para que a gente consiga fazer o melhor aí pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Obrigado do convite, tá, Jaque, Mônica, Nívia, doutor Andrews, foi um prazer estar com vocês. O doutor Andrews já havia nos avisado que ia ter que sair às 16h15, que tinha um compromisso, então ele não conseguiu se despedir, porque realmente o tempo se esgotou para ele com os compromissos dele. Mas eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que hoje a gente iniciou uma conversa que, se a gente fosse continuar, poderíamos ficar por horas aqui, porque o tema ele é muito complexo e perpassa todas as fases das nossas vidas, né, e todos os momentos do ano, e não só, como a Nívia disse, não só setembro, né, mas todo o ano a gente teria assunto para falar, como os conselheiros também colocaram essa situação. Eu ressaltaria aí da fala de vocês a questão da escuta qualificada. Eu acho que todos comentaram isso de uma certa forma, e acho que essa questão, ela é sempre importante, porque se a escuta ela é qualificada e a rede faz toda ela essa escuta, não tem por que não funcionar. Eu sei que os recursos não são os ideais, nem os recursos financeiros, nem os humanos, mas se todos forem funcionando como uma engrenagem que se escuta e se apoia, como a gente tem feito com a saúde mental também, né, nível esses últimos dias, inclusive com alguns contatos aí, a gente acaba funcionando e auxiliando da melhor maneira possível no momento as pessoas com quem a gente tem contato e vai lidando, né? Então, queremos agradecer novamente a presença de vocês, e estamos à disposição também para outras situações que venham a acontecer e que a gente possa colaborar.
Não sei se a Mônica quer falar alguma coisa também. Só agradecer também a participação das pessoas que estavam nos assistindo, né? A nossa secretária da Educação estava participando, nossos colegas da Secretaria de Educação, né, participaram também dessa live e postaram algumas mensagens para o nosso grupo. Muito obrigada a todos, a presença de vocês também. Obrigada, então. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, até. À disposição. Tchau. Tchau.